Olá, estamos mais uma vez aqui para a gente é, trabalhar em nossa aula sobre o teatro político e a gente já vem trabalhando, já vem tocando nesse assunto já umas 3 aulas e aí eu quero trazer para vocês assim umas ideias um pouco mais sistemáticas sobre o que é esse teatro, certo? É, eu trouxe uma experimentação para vocês com um texto, é, com alguns textos, na verdade, são vários textos de vários autores, inclusive o Brecht é um deles, que a gente vai dar uma olhada mais pra frente. Mas hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre o surgimento dessa ideia, né, da ideia desse teatro, assim, porque ele não veio do nada, né? E aí, exatamente o que ele quer trabalhar, o que se espera com esse trabalho desse teatro, né, dentro do contexto da arte, né, e da produção, mas não somente da produção, porque como eu já havia falado na aula anterior, a proposta do teatro político é uma proposta de ser um teatro didático, né, ou seja, ele é feito para ensinar, certo? Mas não ensinar exatamente, ensinar o teatro em si, ensinar conteúdos que se referem à vida das pessoas. E no caso, naquele momento do surgimento do teatro político, é sobre as situações de antagonismo social entre a classe do proletariado, né, esse grupo de pessoas, e a classe dos burgueses ali, é, que dominava os meios de produção, né, e operava todo o processo de exploração da mão de obra, dessa classe proletária, ok? Então, o teatro político, aí eu pergunto para vocês, né, uma pergunta que já vem sendo feita desde a aula passada, mas que relação tem a arte com a política? Aí eu li para vocês um texto do Augusto Boal, que está naquele livro dele, O Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, onde ele vai criticar a forma como a arte é organizada, como ela é apresentada para o público, certo? E dentro do teatro, né, a gente vê que existiu ali uma distância entre o que é apresentado no palco e a plateia. Existia uma divisão ali já colocada, o que não acontece, por exemplo, em outras celebrações da cultura popular, outras formas cênicas da cultura popular, né? Ele critica isso porque aquela estrutura de um vê e o outro apresenta, né, é uma estrutura que se pauta nas ideias da classe dominante, certo? Então essa estrutura de apresentação é uma estrutura que se pauta na classe dominante, ou seja, a gente já tem aí um aspecto político do teatro, em voga, né, em pauta, sendo discutido, sendo falado, sendo mostrado pra gente, certo? Outro aspecto é que o teatro, foi falado na aula passada, é que o teatro fala das relações humanas, enquanto material para suas apresentações, certo? Ou seja, estão expressas ali as relações humanas e as relações humanas são, por natureza, política, certo? Todas as nossas relações humanas são políticas. E aí eu não falo na política no sentido, do partidarismo, no sentido, da gestão, né, por algum representante político. Não estou falando disso. Estou falando das relações que a gente estabelece na nossa vida cotidiana, certo? São relações políticas porque a gente troca informações, porque a gente troca interesses, elas são pautadas em interesse, e aí às vezes a gente pensa que interesse é uma coisa negativa, mas não é sempre, a gente não deve ver o interesse como uma coisa sempre negativa. Por exemplo, existe uma relação de interesse entre um professor e um aluno. Qual é a relação de interesse? A relação de interesse do aluno é construir um conhecimento ali nesse processo junto com o professor, ou seja, é aprender. E o interesse do professor é que o aluno construa esse conhecimento, é que ele aprenda, é que a gente construa junto e ele consiga chegar ao aprendizado, certo? Então, nessa relação existe um interesse, e outras relações existem outros interesses porque elas são motivadas por outras coisas,
certo? Então, se existe uma relação de interesse, se existe uma troca, existe uma relação política ali estabelecida, certo? Ok? Além disso, existem outras questões que se referem à política, que são questões dos comportamentos que a gente segue, né? Das questões éticas que a gente segue, as questões morais que a gente vivencia em nossa sociedade. Tudo isso é regido por uma norma, né? Que muitas delas estão escritas na nossa Constituição e outras não estão escritas porque partem de um bom senso, de um senso comum ali, que é partilhado por todas as pessoas, certo? Então, essas questões são de natureza política. Elas são relacionais, elas estão ali na nossa vida diária sendo vivenciadas e estão expressas ali na nossa vida diária, ok? Então, o teatro toca nessas questões, ele trata disso, certo? Além de ser um ajuntamento de pessoas, né? O teatro é uma manifestação que depende do público, que depende das pessoas para que ele possa existir. E aí é uma das problemáticas que hoje a gente tem enfrentado enquanto artista, é exatamente essa, porque o teatro é uma arte da presença, né? Da presença do ator e da presença do público, né? Da presença dos artistas ali em cena. E quando não há essa presença, a gente não sei se a gente pode dizer que é teatro, certo? Mesmo que essa presença seja mediada por um aparelho, como o computador, como a televisão, como o celular e outros aparelhos que a gente tem aí tecnológicos, né? Isso pode descaracterizar o evento teatral, ele pode se tornar outra coisa, né? Mas não necessariamente uma apresentação teatral, porque o teatro, e aí eu defendo essa ideia, certo? É uma ideia teórica, é uma vertente de pensamento aí já estruturada, que defende que o teatro é uma arte da presença, uma arte do encontro, certo? E aí várias pensadoras e pensadores vão afirmar isso, ok? Então a gente enfrenta hoje pelo distanciamento social, é exatamente esse fato de que não está acontecendo, o teatro não está acontecendo, porque ele é uma arte de ajuntamento, de estar junto, né? do estar próximo, do estar ali vivenciando a produção artística na pele, certo? A gente, quando a gente intermedia ali com a outra coisa, já não é mais a arte teatral, né? Então é uma arte de encontro, é uma arte política por isso, certo? Tanto pela forma como ela se estrutura no espaço, e aí a gente tem uma forma de resistência que são as formas de resistência como o teatro de rua, por exemplo, como algumas outras propostas de intervenção que vão desarticulando esse modelo de quem vê, né? De quem vê e de quem faz ali no palco. Aí vão haver algumas manifestações, alguns momentos aí que essa forma aí ela vai ser contestada, ela vai ser modificada, certo? Ok? Então, para a gente pensar o que acontece hoje e pensar um pouco sobre o que seja esse teatro político, a gente precisa olhar um pouco para trás, certo? Olhar um pouco para a história do teatro, que nos diz que, por exemplo, lá no século XIX, a gente já tinha algumas peças que levavam alguns problemas sociais especificadamente, né? O foco delas era levar alguns problemas sociais para cima do palco, certo? E aí a gente tem várias peças, entre elas a gente tem uma peça chamada Casa de Bonecas, que fala sobre a situação da mulher na época, né? As problemáticas que a mulher sofre naquele momento ali, dentro da família, dentro das suas relações. A gente tem outra peça chamada Os Tecelões, que é uma peça que trabalha as tensões entre as classes do proletariado, né? E essa classe burguesa e exploradora da mão de obra dos proletários,
certo? Essa peça ela vai evidenciar, ela vai deixar ali, vai mostrar pra gente como funciona como funciona o sistema capitalista dentro do processo de produção, certo? E aí de produção, e aí a gente vai ver os tecelões sendo explorados, a gente vai ver um grupo ali sendo explorado, né? E a atenção dessa peça está justamente na revolta, na reivindicação, né, de melhorias na qualidade de trabalho e de vida dos tecelões, que aparece ali como um grupo, mas como uma personagem também muito potente nessa peça, certo? Então a gente já tem algumas peças, né, uns textos como o dos tecelões, da Casa de Boneca, que coloca as questões sociais, né, sobre o palco, e que vão trazer também as lutas de classe para o palco e para a cena teatral. Só que a gente precisa observar o seguinte, que embora essas peças tragam essas tensões sociais, né, essas disputas sociais, esses assuntos que são relacionados àquela sociedade daquele período, elas mantêm a mesma forma de apresentação, certo? Que o Augusto Boal, por exemplo, na leitura que a gente fez na aula passada, ele vai dizer que é uma estrutura da classe dominante, certo? Uma forma de apresentação onde representa a classe dominante, onde o público está sentado ali numa sala de espetáculo esperando a peça acontecer, a peça acontece e há um distanciamento entre a cena e o público, certo? O público ele fica numa situação só de uma pessoa que vai assistir aquela apresentação ali, aquela representação teatral, ok? A obra de arte, nesse sentido, ela não vai de forma alguma se aproximar do público, certo? Ou seja, embora ela trate de temas sociais, a forma, né, a maneira como ela trabalha isso ainda é uma maneira antiga. É uma maneira que talvez para alguns pensadores do teatro político não seja tão eficaz no processo de discussão ou de construção de um conhecimento viável ali através do teatro, intermediado pelo teatro, certo? E aí a gente pode dizer que essas cenas, quando coloca essas problemáticas, esses problemas sociais no palco, elas começam a apresentar ou dizer aquilo que a gente vai chamar de realismo social, certo? Ou seja, vai ser apresentada para o público a realidade social que o próprio público está experimentando naquele momento, certo? O público vê no palco sendo expressado aquilo que ele tá vendo no cotidiano dele, certo? E aí a gente precisa pensar como, por exemplo, se vai se estruturar então a partir disso, já que a gente está vendo aí que não há que essa forma de teatro não corresponde a uma forma que seja tão didática assim, porque ela diz respeito a uma classe dominante. Então a gente precisa pensar como é que a gente pode fazer com que o teatro chegue nas pessoas e ele seja esse instrumento de transformação, certo? Essa que vai ser a questão que vai direcionar o trabalho de muitos artistas naquela época e ainda hoje, certo? É pensar como o teatro, qual metodologia, né, qual forma, qual maneira de fazer, né, a gente vai adotar para que o teatro seja uma ferramenta de transformação social, beleza? Então a gente vai ver que as primeiras realizações em direção a essa maneira nova de fazer teatro vai ser de um alemão chamado Piscator, certo? Ele vai criar uma forma teatral que ele vai chamar de vários nomes, né, até ele chegar no teatro político, e depois no teatro épico, que é o teatro proletariado. Ele vai dizer que é o teatro proletariado, que é um teatro popular, que é teatro de tendência, que é uma ação direta, e aí ele chega à noção de teatro político e teatro épico, que depois o Brecht também vai adotar essa ideia. Então, o Piscator ele é um produtor,
ele é um dramaturgo, né, do início, do final do século XIX, início do século XX, que vai explorar as questões sociais na cena, certo? Esse Piscator, né, o nome dele é Piscator, ele é um artista alemão, ele é um artista alemão, europeu, né? E aí ele vai pensar o teatro enquanto um lugar de propaganda mesmo, um lugar que é pedagógico, um lugar que pode se tornar uma tribuna e consequentemente vai gerar uma agitação social, certo? Ele não pensava o teatro apenas como uma produção artística em si, certo? Ele acreditava que o teatro poderia se transformar em uma potência de agitação social para que essas pessoas que entrassem em contato com essa forma de fazer teatro, que no caso o foco dele era o proletariado, certo? Pudesse atuar lá onde eles estariam vivendo a sua realidade. Beleza? Ou seja, o teatro seria tão pedagógico, mas tão pedagógico e tão transformador, que faria com que as pessoas saíssem de lá problematizando a sua própria realidade e, consequentemente, pudessem agir sobre ela, né, no sentido de transformar a realidade ali estruturada, certo? Então, por causa desse caráter, dessa característica pedagógica do teatro, a cena para ele devia tomar um outro rumo, certo? E aí ele vai propor formas cênicas onde tudo que vai ser colocado ali na cena, né, todos os elementos, como a cenografia, como a gente viu, né, como a sonoplastia, as coisas que as pessoas usam em cena, os adereços, né, os objetos na cena, tudo precisa ter um sentido social. Tudo precisa ter um significado, nada deve ser colocado de forma aleatória. Então, esse teatro, ele vai, vamos dizer assim, ele vai ser muito econômico no sentido de não colocar em cena aquilo que não seja tão necessário assim. Então, por exemplo, aqueles cenários bem elaborados, né, que representa a realidade tal como ela é vista, ele não vai ser utilizado, certo? Não vai ser assim. Geralmente o palco desse tipo de teatro é um palco limpo, certo? A gente chama de palco limpo aquele palco que não tem acessórios, não tem cenografias, não tem elemento nenhum em cena. Os elementos que vão ser utilizados pelos atores, né, são elementos que têm sentido social, ok? Então, por exemplo, ele vai inserir dentro da cenografia dele algumas estruturas que parecem máquinas da indústria, por exemplo, né? Essas máquinas, elas têm um sentido porque se liga com a realidade do proletariado. O proletariado trabalha, né, sendo explorado na indústria lá naquele período, certo? Então, essas máquinas sendo colocadas em cena, elas representam uma vivência daquela classe social ali, né, que está pensando, que está refletindo sobre a sua realidade sendo colocada no palco, certo? Então ele vai revolucionar nesse sentido, e também ele vai revolucionar porque ele vai propor em vários momentos cenas que vão envolver o público de modo geral. O público vai participar diretamente da cena. Lembra que a gente, por exemplo, trabalhou com Augusto Boal, onde o público poderia interferir na peça, e aí ele ia... Da mesma forma, é a proposta do Piscator, é que as pessoas sejam envolvidas na cena de um modo tamanho que a cena só faça sentido com o envolvimento do público e de todo mundo que está ali na sala de espetáculo, certo? Essa é uma ideia, uma proposta dele para a encenação, certo? A gente chama de encenação aquele processo de colocar a cena no palco, né? Colocar o espetáculo no palco, de representação ali, né? Todo o trabalho que envolve isso, certo? Então, para ele, nada do que existia ali, né, do teatro da classe dominante servia, nem a forma de fazer teatro, certo? A forma de atuação, nem a dramaturgia disponível, né?
porque ela não podia expressar, né, com clareza, né, com lucidez, as ideias desse novo fazer teatral, certo? Porque era um fazer que era feito pelo proletariado para o proletariado, certo? Não era um fazer, a ideia não era levar a arte, não era levar o teatro para o proletariado. Era fazer com que o proletariado produzisse sua forma de teatro e, consequentemente, produzisse sua forma de resistência ali, certo? Então, essa era a ideia, ok? E aí, para a gente terminar, eu vou trazer para vocês aqui uma fala do Piscator, que ele diz assim, ó: a arte, ela não pode recuar diante da realidade, certo? E aí eu deixo essa frase para que vocês possam pensar um pouco sobre isso e relacionar essa frase com aquilo que a gente está vivendo hoje, certo? Aqui no Brasil, né? E aí é uma reflexão para que a gente possa levar não só através da arte, mas de tudo que a gente vai fazer, porque esse processo é um processo de conscientização, a gente vai se conscientizando, certo? E aí dentro desse processo de conscientização a gente vai tomando uma decisão, ok? Um posicionamento, certo? Então eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo uma pequena atividade para vocês fazerem, certo? Eu espero que vocês façam essa atividade e me encaminhem. Na verdade não precisa mandar para lugar nenhum, é só ir respondendo cada tópico, né? E no final tem um botãozinho lá para enviar, e aí vocês vão enviar para mim, ela vai vir diretamente, não precisa mandar para lugar nenhum, certo? E outra, eu vou deixar também um link de um material, de um texto, na verdade um mapa mental, né, sobre essas ideias que eu trouxe para vocês aqui hoje, ok? Também na descrição desse vídeo, certo? Então clica lá na descriçãozinha do vídeo, entra no link lá e vejam os materiais disponíveis, certo? Então por hoje é só, gente. Eu espero que vocês se cuidem, que fiquem em casa, tá? Que vocês possam estar aí, ficar bem. A gente vai passar por isso, certo? Tudo isso vai passar. A gente precisa ter isso em mente, ok? Sempre mentalizar coisa boa, certo? Quando vocês estiverem muito estressados, muito enfadados de ficar em casa, façam um alongamento, estica o corpo, certo? Façam uma atividade, vejam os vídeos lá dos professores propondo atividades físicas para vocês, de alongamento, de pilates, de atividades de jogo teatral, como as das minhas aulas, certo? E aí, para que vocês possam ter uma qualidade de vida nesse momento de pandemia, certo? O mínimo possível, ok? Certo? Então, a gente se vê na próxima aula. Fiquem com Deus, fiquem bem, certo? E estamos aqui para qualquer coisa. Beijos!